Olá! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num guia prático, um passo a passo mesmo, para transformar o salário em riqueza de verdade. Sabe? E muito além daquela correria de só pagar boleto no fim do mês. Essa é uma pergunta que pega, né? E a verdade é que para muita, mas muita gente no Brasil, a resposta é um sonoro sim. O dinheiro cai na conta, paga os boletos e, puf, sumiu. Fica aquela sensação de estar correndo numa esteira, sem sair do lugar. Mas ó, a boa notícia é que não precisa ser sempre assim, tem saída. Então, qual é o segredo para virar esse jogo? A gente precisa encarar a construção de riqueza como se fosse uma escalada. Pense numa montanha. Ninguém simplesmente aparece lá no topo, né? É uma jornada, degrau por degrau, passo a passo. E é exatamente esse mapa, essa trilha que a gente vai desvendar agora. Certo? Então vamos lá. Antes de botar o pé na trilha, tem o equipamento que é o mais importante de todos, a nossa mentalidade. É sério, tudo, absolutamente tudo começa aqui. Essa frase aqui é o coração da coisa. Pensa bem, dá para aprender todas as estratégias, todas as planilhas, todas as dicas de investimento do mundo, mas se lá no fundo, na nossa cabeça, a gente associa dinheiro a algo ruim, negativo, a gente acaba se sabotando sem nem perceber. Sabe aquelas frases que muita gente ouve desde criança? Coisas como dinheiro é sujo ou dinheiro corrompe as pessoas. Isso, gente, é a mentalidade da pobreza. Do outro lado, a mentalidade de riqueza enxerga o dinheiro pelo que ele é, uma ferramenta. Só isso. Ele não é bom nem mal. Nas mãos de gente boa, ele pode fazer um bem danado. O mundo, na verdade, precisa de mais pessoas boas com dinheiro. Ok, com a cabeça no lugar, com a mentalidade certa, agora é a hora de construir nosso acampamento base. É a fundação, sabe? Aquela estrutura sólida para a gente não correr o risco de escorregar e voltar tudo para estaca zero. E essa base é construída em 2 passos. 2 passos super claros e, olha, inegociáveis. Primeiro, juntar R$ 2.000, o mais rápido que der. Segundo passo, e atenção, só depois de ter os 2.000 na mão, quitar as dívidas caras, aquelas de juros altos, principalmente cartão de crédito. Mas por que essa ordem? Por que não quitar a dívida primeiro? Simples. Sem essa pequena reserva, a pessoa vive na corda bamba, na zona de perigo financeiro. Aí acontece qualquer coisinha, o chuveiro queima, o pneu do carro fura, e para onde se corre? Para o cartão de crédito de novo. E aí pronto, o ciclo da dívida recomeça. Para construir essa base, a gente precisa primeiro achar os ralos por onde o dinheiro está indo embora. E um dos maiores ralos hoje em dia, sem dúvida, são as compras por impulso. Olha só esse dado. Uma pesquisa mostrou que 73% dos brasileiros já compraram alguma coisa só porque um influenciador indicou. Muitas vezes sem precisar de verdade daquele produto. E o ralo não leva só dinheiro, não. Leva tempo. E tempo é o nosso ativo mais precioso. A média de tempo que os brasileiros passam em redes sociais é de, pasmem, 9 horas por dia. Imagina o que dá para fazer com 9 horas. Aprender uma habilidade nova, começar um negócio paralelo, enfim, gerar mais renda. Fora que o custo disso tudo não é só financeiro. O excesso de redes sociais está ligado diretamente com mais ansiedade, menos produtividade, sono ruim. Então, o primeiro passo é esse: controlar esses ralos. O segundo é criar um sistema para organizar o dinheiro que entra. Beleza, com a base começando a ser construída, a gente precisa de um sistema para gerenciar o dinheiro. A maioria das pessoas chega no fim de mês e se pergunta, ué, para onde foi meu salário? Quem constrói riqueza não tem essa dúvida, porque tem um sistema. E agora a gente vai conhecer um sistema muito poderoso, a regra do 75, 15, 10. A lógica é bem simples. A ideia é viver com, no máximo, 75% do que se ganha. Mas o pulo do gato é o que acontece antes. Assim que o dinheiro entra, 15% vai direto para investimentos e 10% para economias, antes de pagar qualquer conta. Esse é o famoso princípio de se pagar primeiro. É assim que a riqueza começa a ser construída de verdade. Ok, base firme, sistema rodando, agora sim. É a hora de apertar o passo e acelerar a subida na nossa montanha da riqueza. E para a gente não cair na armadilha de começar a ganhar mais e gastar mais na mesma proporção, existe uma regra de ouro, a regra dos 5. É simples. Antes de comprar um item mais caro, um item de luxo, a pergunta é: eu tenho dinheiro para comprar 5 desses? Se a resposta for não, então não dá para comprar nenhum. É uma regra que força a gente a manter os pés no chão.
Olha, muita gente foca só em cortar gastos, cortar o cafezinho, isso é importante, claro. Mas existe um limite, né? Chega uma hora que não tem mais onde cortar. Agora, o potencial para aumentar a renda, esse é infinito. O verdadeiro motor que vai acelerar a subida não é só gastar menos, é principalmente ganhar mais. E como é que você faz isso? Bom, as opções são várias. Dá para começar um pequeno negócio, negociar um aumento no trabalho, buscar uma promoção, aprender uma habilidade nova que o mercado valoriza, arrumar uma renda extra. O importante é que qualquer dinheiro a mais que entra deve alimentar com mais força aquele nosso sistema do 75, 15, 10. E agora, a gente chega na parte final da nossa escalada. Estamos lá no topo da montanha. E acredite, daqui de cima a visão é outra. A perspectiva sobre tudo muda. Lá no topo, o convite é para a gente expandir a mente de vez, com a mentalidade 10x. O que é isso? É simples. Por que mirar em juntar 100 mil se a gente pode mirar em 1 milhão? A ideia é pegar a meta que parece realista e multiplicar por 10. É pensar grande de verdade. E essa frase aqui diz tudo. Pensa comigo. Quem sonha pequeno e alcança, bom, fica por ele mesmo, estagnado. Agora, quem sonha 10 vezes maior, mesmo que não chegue exatamente no alvo, com certeza vai muito, mas muito mais longe do que se tivesse sonhado pequeno. No fim das contas, o maior risco financeiro que existe é a falta de ambição. Estando aqui no topo, uma coisa fica muito clara. A jornada inteira, a escalada, nunca foi sobre o dinheiro em si, sobre acumular números na tela. O dinheiro é só o meio, a ferramenta. O verdadeiro prêmio, o tesouro no final da escalada, é o que essa ferramenta pode comprar. E são as duas coisas mais valiosas que existem: liberdade e tempo. Liberdade para não viver mais com o estresse de contas. Tempo para cuidar da saúde, para estar de verdade com quem se ama, para descobrir um propósito. Então, a nossa jornada de hoje termina com essa pergunta, que fica para reflexão. O que seria possível fazer com mais liberdade e mais tempo? A resposta para essa pergunta, bom, essa é a verdadeira razão para começar a escalada.